Com o passar das décadas, algumas conquistas infraestruturais se tornam triviais ao longo do nosso dia a dia, sobretudo quando muitos de nós não enfrentamos as dificuldades ocasionadas pela ausência delas. Por exemplo, você certamente tem água encanada em sua casa, não é mesmo? E possivelmente o asfalto está presente em todo o percurso que você faz de sua casa até o trabalho. Mas e quando não havia asfalto pela cidade? Imaginou o desgaste em dias de chuva? Depois, com paralelepípedos, o problema será que foi totalmente resolvido? E se eu te disser que parte dos paralelepípedos que ficavam pelas ruas e avenidas ainda estão parcialmente preservados em um local que você certamente já pisou? O que acharia disso? Mas antes eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e, claro, ative as notificações. Dessa forma, você recebe de graça, semanalmente, todos os conteúdos que a gente produz por aqui. Posso contar contigo? E agora, quer saber onde estão os paralelepípedos que ficavam pela Avenida Brasil até o início da década de 1970? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Maringá, cidade de fama, quando não tem poeira, tem lama. Essa quadra popular foi criada por Antônio Mário Manicardi, antigo habitante local e primeiro funcionário público do município. A frase representa bem as condições em que Maringá se encontrava no início dos anos 1950. Abertas as ruas, avenidas e demarcados os lotes, os moradores se viam diante de uma cidade incipiente, com quase nenhuma infraestrutura. Sem saneamento básico, as pessoas buscavam formas para amenizar aquela precariedade. Construíam suas fossas sépticas, conhecidas como fossas negras, em seus próprios quintais e também perfuravam poços artesianos. As casas, em sua maioria, eram feitas em madeira, mas o objetivo daqueles que se mudavam para cá era o trabalho. Ali estava o ganha-pão diário e a fonte de algumas reservas para, quem sabe, um futuro melhor. Embora até o início da década de 70 a maioria morasse no campo, era no meio urbano onde estavam os estabelecimentos comerciais e os órgãos públicos, onde a população, de modo geral, resolvia as suas demandas diversas. Portanto, todos se viam diante das limitações da cidade. A primeira grande benfeitoria promovida pela prefeitura do município recém-instalado foi a colocação de paralelepípedos pela Avenida Brasil. Isso teve início no final de 1952 e ganhou força ao longo dos anos seguintes em outras vias. As pedras visavam amenizar a lama em dias de chuvas e a poeira em períodos de estiagem. Aquela foi uma conquista muito importante para a melhoria mínima da qualidade de vida dos maringaenses. É preciso lembrar que as pessoas ainda utilizavam roupas claras na época, sobretudo ternos de linho branco, que eram a última moda, mas que de branco, com o passar do tempo, não tinham nada, ficavam tingidos da terra vermelha de nossa região. Contudo, mesmo com a instalação dos paralelepípedos,
quando o sol castigava a cidade por longas semanas, era bastante comum um caminhão-tanque circular por algumas ruas e avenidas, aspergindo água para reduzir as nuvens de poeira. Eles eram conhecidos como caminhões aguadeiros. Os paralelepípedos vinham com a instalação de guias, os conhecidos meios-fios, que ajudavam a delimitar a área do calçamento, além de auxiliar no direcionamento da água da chuva para a sarjeta e, consequentemente, para o sistema de drenagem, ajudando a evitar a erosão do solo. Mas, devido à ausência de galerias pluviais, se chovesse demais, alguns pontos da cidade ficavam alagados. As enxurradas eram outro reflexo da ausência de infraestrutura urbana. Ou seja, se desse sol, era problema. Se chovesse, o negócio ficava ainda pior. Não tinha saída. A mesma terra que era fonte de riquezas também era a base de um severo problema urbano. Sem alternativas, era preciso viabilizar o asfalto pela cidade, uma modernização que havia chegado ao Brasil no início do século XX. Em 1964, o prefeito João Paulino Vieira Filho informou que 28 trechos de ruas e avenidas haviam sido asfaltados. Ao final daquele mandato, ao todo foram viabilizados 259 mil metros quadrados de cobertura com a benfeitoria. Aliás, não é possível cravar quais tenham sido as primeiras vias asfaltadas da cidade, mas existem algumas hipóteses. A primeira pode ter sido a Rua Silva Jardim, que começa na Avenida Brasil e termina no Bosque 2. Por estar na região da nascente do córrego Cleópatra, essa rua é topograficamente a mais baixa do eixo central da cidade. Ela recebe as águas das chuvas desde a Praça 7 de Setembro, no Maringá Velho, e desde a Avenida Getúlio Vargas, no centro. Logo, a erosão era muito grande pela via, razão pela qual a prefeitura teria resolvido implantar a rede de coleta de águas pluviais, meios-fios e asfalto para resolver aquele problema. Mas naquele início, testes também foram executados com asfalto. Outra que pode ter sido uma das primeiras ruas a receber a benfeitoria foi a então General Câmara, hoje Basílio Saltchuk, ao lado da Praça Napoleão Moreira da Silva. Luiz Moreira de Carvalho, médico que assumiu o município posteriormente, seguiu em ritmo acelerado. Entre 65 e 67, constatou-se 380 mil metros quadrados de asfaltamento pela cidade. Na época, avenidas importantes já contavam com este tipo de infraestrutura, como parte das avenidas Paraná e Papa João Paulo 23, dentre muitas outras. O advogado Adriano José Valente, que assumiu como chefe do Executivo Municipal em 1969, implementou um amplo programa de melhorias urbanas. Assim como fizeram os seus antecessores, Valente coordenou uma pavimentação asfáltica que somou em 4 anos quase 345 mil metros quadrados do revestimento. E foi justamente durante aquela gestão que surgiu a ideia de transformar o então Bosque 1 em um parque ambiental de acesso gratuito ao público. A proposta do prefeito Adriano José Valente era que a cidade tivesse uma espécie de clube para o povo, um espaço que permitisse o lazer da comunidade nos fins de semana. Assim surgiu o Parque do Ingá, que foi inaugurado em 10 de outubro de 1971. Originalmente, o espaço foi configurado como uma reserva de mata nativa, com uma área de pouco mais de 473 mil metros quadrados e desenhada em formato de pulmão, assim como foi feito com o Bosque 2, dentro do plano urbanístico elaborado por Jorge de Macedo Vieira
décadas antes. A gente já produziu um vídeo sobre a história do Parque do Ingá. Eu vou deixar um link aqui na descrição deste episódio. No interior da reserva há um lago artificial com uma trilha com quase 2 quilômetros ao seu redor. Conectando-se a essa trilha maior, existem diversas outras desde a entrada principal. A ideia do prefeito na época era que esses caminhos pudessem de alguma forma representar a chegada dos antigos habitantes, quando a cidade ainda estava em formação. Naquela conjuntura, também surgiu outra proposta, que visou estabelecer uma forma de preservar uma grande conexão com o passado, isto é, transferir os paralelepípedos da Avenida Brasil, via que estava sendo completamente asfaltada, para as trilhas no interior do Parque do Ingá. Tendo servido tão bem para o desenvolvimento da cidade, era chegada a hora dessas pedras serem salvaguardadas para as futuras gerações, em um espaço de grande valor ambiental e histórico. Hoje, ao caminhar pelo interior do Parque do Ingá, saiba que você anda sobre uma parte muito importante do passado de nossa cidade. Esses paralelepípedos são um pedaço de nossas memórias recentes. Você sabia disso? Em todo caso, não podemos afirmar que essas pedras vieram apenas da Avenida Brasil, como contado ao longo das décadas. Pode ser que tenhamos paralelepípedos instalados por aqui que vieram de outras ruas e avenidas da cidade. Mesmo assim, não deixa de ser um fato extremamente relevante. Quanta história podemos encontrar apenas olhando para os nossos pés ao caminhar pelas vias de nossa cidade, não acha? Agora, quando você entrar no Parque do Ingá, terá mais um atrativo para se atentar: os paralelepípedos em suas trilhas. Se você gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E não vai esquecer, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.